que nós iríamos dizer é o seguinte: nós entendemos o que nós entendemos como igreja. E nós lemos agora Efésios capítulo 1, né, verso 10, e estava nos falando um pouco sobre como Deus, como a Bíblia fala sobre a igreja. E nós vamos abrir lá nesse texto, se você conseguir. Pode fazer aí mesmo, sem problema. Efésios capítulo 1, tá? Vamos voltar para o texto. Ok, tá certo. Tá feito. Então, Efésios capítulo 1, vamos ler então até o versículo 14 para a gente ter uma ideia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, antes da fundação do mundo. Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. E em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção, em Cristo, né? Pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e entendimento. Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, ou seja, no tempo oportuno, fazer convergir em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Em Cristo fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz toda, segundo o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo também nele crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate de sua propriedade, em louvor da sua glória. E a partir do versículo 22, diz assim que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, para ele ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, a igreja, segundo a definição, uma das definições da palavra de Deus, a igreja é a composição de todos os eleitos, que Deus escolheu antes da fundação do mundo. Escolheu um povo para ser santo e irrepreensível. Predestinou esse povo, ou essas pessoas, para que elas fossem adotadas como filhos de Deus. E deu essas pessoas em presente a Cristo Jesus. E agora estas pessoas, de um modo místico, se tornam o corpo de Cristo, que ele é quem governa essa igreja, esse povo. Ele governa todos, mas em relação à igreja, é ele quem comanda, quem governa a sua própria igreja. E aí, então, os teólogos da Confissão de Fé de Westminster, neste capítulo 25, eles resumem, então, quem é que faz parte da igreja de Cristo. Eles resumem, então, com estas palavras que a gente vai ver aqui agora. Eles começam dizendo que a igreja católica ou universal, né? A palavra católica significa universal. Então, essa igreja que Cristo
que Deus planejou, que Deus elegeu, predestinou, depois comprou com o sangue de Cristo e deu a ele para ser o cabeça da igreja. Esta igreja, ela é invisível. Ela é invisível porque ela é composta, como diz aqui, do número dos eleitos que já foram, quer dizer, os eleitos que já estão na presença de Deus, que foram antes de nós, ou que morreram há pouco tempo e estão na presença de Deus. Ela é composta dos eleitos que estão aqui agora, e que mesmo assim nós não podemos ver todos. E ela também é composta dos eleitos que ainda irão nascer ou ainda irão ser alcançados pela conversão em Cristo Jesus. Então, ela é muito ampla, né? Impossível de ver todos. E ele diz aqui que esse povo todo é reunido num só corpo, debaixo da autoridade de Cristo, do governo de Cristo, daí ele ser chamado de cabeça, né? E ela também é chamada de a esposa de Cristo, o corpo de Cristo, e ela é a plenitude daquele que enche tudo em tudo. Os que nós lemos, diz aqui, ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito, que apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, no tempo certo, todas as coisas, as do céu e as da terra, e ele sujeitou tudo debaixo dos pés de Cristo, e ele foi dado à igreja, né, como o governante, já que é chamado seu corpo. Às vezes ele é chamado corpo místico porque é uma figura de corpo, né? Mas ele é composto de pessoas que se relacionam intimamente com Cristo e tiram dele a sua vida. O texto de Colossenses, capítulo 1, que fala muito sobre Cristo também, ele diz que Cristo é o cabeça do corpo, que é a igreja. Então, daí a definição, a igreja é o corpo de Cristo. E esse Cristo, ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para ter a primazia em todas as coisas. Então, vamos tentar conversar um pouquinho melhor sobre alguns pontos destas afirmações que a nossa confissão de fé faz. Então, ela começa dizendo: todos os crentes têm uma união especial com Cristo. No momento em que o Espírito Santo regenera o nosso coração, habita em nós, nós temos então uma relação de vida, agora, vida espiritual com Jesus Cristo. A igreja, ela consiste de todo o povo de Deus. Então, às vezes nós usamos a expressão igreja com outros sentidos, né? Às vezes usamos vamos à igreja. Aí, se vamos à igreja, a gente está usando a palavra igreja no sentido de o local onde a igreja se reúne, não é isso? Mas a Bíblia, quando usa a expressão igreja, em termos de relação com Cristo, ela não usa em termos de local, embora alguns lugares é dito assim, a igreja do Senhor que está em tal lugar, né? Aí o termo igreja, a palavra igreja, está sendo usada no sentido de um grupo de pessoas salvas em Cristo Jesus habitam localidade, né? Mas aqui a ideia é que o que é a igreja? A igreja é o de todas as eras, os que já foram, os que são e os que ainda serão, e que estão espalhados por todo o mundo. Por isso essa igreja começou a ser conhecida como igreja católica. Mas as palavras, com o tempo, elas vão perdendo o seu sentido original e vão ganhando outra ideia. E aí, se você falar católico hoje, as pessoas só ligam à Igreja Católica Apostólica Romana, não é?
mas a palavra católico significa universal. O aspecto universal da igreja não pode ser testemunhado de uma só vez, por isso ela é chamada de igreja invisível. Nós não podemos ver a igreja do Senhor completamente, né? Somente Ele pode. Não somente porque Ele vê o coração, mas também porque a igreja tem uma parte dela que está na presença do Senhor lá, e a outra que está aqui, e outra que ainda vai nascer, e ainda vai ser acoplada. Invisível aqui captura um aspecto da existência da igreja. E a igreja, como descrita, é sempre definida em relação a Jesus Cristo. Ou seja, os verdadeiros crentes estão unidos a Jesus Cristo. Então, se alguém não estiver unido a Cristo, regenerado, nascido de novo, então ele pode estar rolado em qualquer igreja, no sentido de denominação, em qualquer denominação, mas isso não estará funcionando. Obrigado, irmão. Isso não tornará igreja. Ou seja, estar no meio da igreja não torna necessariamente alguém igreja, né? Eu posso estar no meio do povo de Deus e não ser povo de Deus. Cristo é o cabeça sobre todas as coisas e de uma maneira especial ele é o cabeça sobre sua igreja. Todo o governo na igreja está sobre sua liderança. Agora veja, estamos falando isso, a igreja universal, essa igreja do Senhor espalhada no mundo, Cristo tem o governo sobre ela. Agora, nos lugares, Cristo permite que uma liderança humana esteja à frente dessa igreja. Quando esta liderança humana está orando, rendida a Cristo, buscando verdadeiramente fazer a sua vontade, né, então essa igreja será guiada de uma forma a agradar a Cristo, né? Mas é possível no governo humano, às vezes, lideranças assumirem igrejas e não estarem realmente ligadas a Cristo Jesus. No entanto, no âmbito geral da igreja, Cristo sempre fará a sua vontade. Então, ele sempre irá, de algum modo, conduzir a igreja do jeito que ele quer, né? Sempre a sua vontade será feita. Consequentemente, os líderes da igreja devem ministrar no nome de Cristo, porque é o único cabeça da igreja, tanto quanto ele é o único Salvador. Então, ele é o único Salvador e o único cabeça. Então, quando nós estamos na igreja fazendo um trabalho para Cristo, eu repito, a nossa ideia deve ser assim: eu estou aqui servindo ao cabeça da igreja. Ele é o Senhor da igreja. Então, a minha principal pergunta deve ser: o que Cristo quer que a sua igreja faça? Como ele quer que as famílias sejam conduzidas, que o grupo que está aqui seja conduzido? Cabe então a cada pastor e presbíteros estar buscando isso com muita intensidade. Porque ao tomarmos uma decisão para um lado ou outro, já para evitar qual é o lado, então, para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo, ao fazer isso, nós precisamos saber que Cristo está querendo isso, né? Há algumas coisas que a gente já sabe, né? O que Cristo quer que a igreja faça? Ele já disse que ela deveria ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, a gente já sabe que Cristo quer isso, né? Como? De que modo? Então, a gente vai orando e usando também o nosso raciocínio para tentar descobrir formas de obedecer a esse mandato. A confissão de fé não apenas menciona a liderança de Cristo na igreja, mas o faz por fidelidade às Escrituras.
Efésios 1, 23 diz que ele é o cabeça da igreja. Ele é a liderança. Cristo, o rei, reinando sobre tudo. E Cristo como cabeça, reinando sobre a igreja. E ele também é o mediador do seu povo. A igreja, então, ela é a plenitude daquele que preenche tudo em todos. Ou seja, a igreja, não a igreja visível, mas a igreja universal, a igreja que pertence a Jesus Cristo, né? Ele preenche todas as coisas, né? Nesse povo que é o povo de Deus. E aí, relembrando que a igreja é a esposa de Cristo, o seu corpo, até mesmo a plenitude dele. Deixa eu andar mais um pouquinho. Aí vamos para o segundo parágrafo da nossa confissão. E ele diz: a igreja visível, que também é católica ou universal, sob o evangelho, não sendo restrita a uma nação como antes sob a lei, consta de todos aqueles que pelo mundo inteiro professam a verdadeira religião, juntamente com seus filhos. É o reino do Senhor Jesus, a casa e família de Deus, fora da qual não há possibilidade ordinária de salvação. Esse parágrafo aqui merece que a gente pare um pouquinho para pensar. Observem. A igreja visível, ou católica, ou universal, agora que ela está na era do evangelho, ela não está restrita a uma nação. Mas no Antigo Testamento, ela estava restrita a uma nação, certo? Que era Israel. Agora, com o evangelho, ela está em todas as nações. E um fato interessante aqui é que quem faz parte dessa igreja aí, a visível, certo? Note, a invisível, Deus conhece e ela está espalhada pelo mundo. Mas a visível, ela é composta de quem? De todo mundo, de todas as pessoas que professam a verdadeira fé. Então, quem que faz parte da igreja aqui? As pessoas que chegam e dizem assim: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, eu o confesso como meu Salvador, único e suficiente. Tá? Isso é uma profissão de fé. Mas essa profissão de fé, ela pode ser genuína ou não. Tá? Então, na igreja visível, quem professou está dentro dela. E nesta igreja visível, os filhos estão dentro. Tá? Então, a aliança que é feita entre o Pai e Cristo, ela é professada, e ao ser professada, o menor lá está dentro desta igreja visível. Então, ele vai receber os símbolos desta igreja visível. Vamos tentar andar mais um pouquinho. Quem é que está na igreja? A herança de Cristo, daqueles que antes eram incrédulos, introduzidos na igreja, vindos de todas as nações, é o foco principal das Escrituras. Então, todo mundo que professa está dentro. A igreja consiste de todos aqueles que em todo o mundo professam a verdadeira religião. Dissemos isso já. Os professos de ontem são os crentes de hoje, que reconheceram e rendem-se ao verdadeiro Redentor e se reuniram em nome de Cristo. A igreja consiste de professos e seus filhos, não automaticamente cristãos por este relacionamento. E aí cabe aqui uma explicação. Veja, a igreja consiste dos professos e seus filhos, mas não significa que esses filhos que estão professos, são membros da igreja visível agora, que eles são cristãos só porque eles são membros da igreja visível. Eu não sei se deu para entender isso aí.
Veja mesmo. Eu e minha esposa tivemos 3 filhos. Nós dois temos um pacto com Deus e, ao mesmo tempo, professamos a nossa fé. Então, nós fazemos parte da igreja invisível, que só Deus conhece os corações, mas também fazemos parte da igreja visível. Fazendo parte da igreja visível, nasce a criança, tá? Esta criança pertence aos pais que pertencem a Deus. Portanto, elas fazem parte da igreja visível. Ok? E aí, então, elas começam a receber as bênçãos dessa igreja visível. Quais são as bênçãos? Elas estão dentro de oração, elas são batizadas, elas estão recebendo a orientação e influência da palavra, elas estão recebendo a influência do comportamento dos seus pais e da igreja que ela está participando. Então, num certo sentido, elas têm privilégios maiores do que aqueles que estão fora. Mas eu não posso afirmar com toda certeza que ela tem um coração regenerado. Ela está dentro do povo de Deus, ela está dentro da igreja visível. Mas ela terá que ter sua própria experiência com Deus. Quando isto ocorrer, ela agora não só fará parte da igreja visível, mas ela agora estará fazendo parte da igreja invisível. E se ela passar o resto da vida todinho só fazendo parte da igreja visível, no final de tudo ela vai para o inferno. Ficou claro? Muito bem. Então, filho de crente está dentro do pacto, mas não significa que ele tem salvação garantida. Então, os filhos de cristãos professos são de Deus antes de serem nossos. Isso aqui é um lembrete. Então, quando nós gerar filho é uma bênção. Quando nós geramos esses filhos, antes de serem nossos, eles pertencem a Deus. Então, nós vamos tratar deles e criá-los para que eles sejam filhos de Deus. Então, todo o trabalho vai ser feito assim, em termos de oração e tudo mais. Mas somente Deus pode garantir isso. Deus se apropria dos filhos da aliança. A igreja é visível, universal e pactual. Ela inclui pais crentes e seus filhos. Os filhos da aliança não devem ser tratados como pequenos pagãos. Ou seja, eu e Cris somos crentes em Cristo Jesus. Temos um pacto com Deus. Temos uma criança. Aí nós vamos dizer, essa criança não pertence a Deus não, porque ela é criança ainda. Só quando ela chegar mais velho, aí é que ela vai poder ter uma decisão e aí é que ela vai ser... Não, porque eu estou colocando essa criança numa categoria de pagão, de ímpio, de quem não tem nenhum relacionamento com Deus. Mas não é assim, porque os seus pais têm um pacto. E aí, algumas bênçãos, ela já vai estar recebendo mesmo antes do seu coração ser regenerado. Ela já faz parte do povo de Deus. Ela não é igual aos outros, né? A igreja é uma família e, ao mesmo tempo, é um reino, né? Então, nosso Deus é nosso Pai, mas, ao mesmo tempo, Ele é nosso Rei. Essas duas coisas são verdades. A gente não pode destacar uma e diminuir a outra. Então, às vezes, o que acontece no nosso relacionamento, na nossa pregação, ou mesmo na nossa mente, nós começamos a entender nosso relacionamento com Deus é de família. Ele é o nosso Pai. Ele é o seu Pai. É. Mas Ele também é o seu Rei. Então, as duas coisas precisam estar alinhadas. No entanto, o reino de Deus não se limita à igreja, mas a igreja é certamente o reino do Senhor Jesus Cristo.
Mas por que que o reino de Deus é mais do que a igreja? Porque todas as coisas que foram criadas, as visíveis e as invisíveis, pertencem a Ele e são governadas por Ele. Até aquelas que estarão no inferno estarão debaixo do governo dele. Então, o reino de Deus não se limita à igreja, mas a igreja é uma parte do reino de Cristo. O reino de Cristo é certamente maior que a igreja, mas inclui a igreja. Quem está fora da igreja? Porque a igreja católica apostólica romana declara que fora da igreja católica apostólica romana não há salvação. Por quê? Porque eles se entendem como a igreja de Cristo. Embora muitas vezes não declaram isso muito abertamente, mas está escrito lá nos seus documentos. Mas nós não, nós entendemos que fora da igreja de Cristo, da igreja universal, da igreja invisível, não há salvação. Não dentro da denominação, não é? Pois a denominação não engloba a igreja, né? É o contrário. Ela faz parte da igreja universal, tá? Então, nós não podemos jamais dizer fora da IPB não há salvação, né? As seitas têm esta característica de colocarem que fora dela não há verdade ou não há salvação. O padrão do Novo Testamento é pessoas unidas a Cristo foram unidas à sua igreja. Aquele homem que estava na cruz, ao lado de Jesus, que diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Em termos de denominação, ele pertence a que igreja? Nenhuma. Agora, em termos de igreja universal de Cristo, ele pertence à igreja de Cristo. Embora ele não tenha recebido o batismo, não participou da comunhão com a igreja, o seu nome nunca esteve em nenhum hall de igreja, mas ele pertence à igreja de Cristo, né? Então, fazer a diferença entre uma igreja instituição e a igreja de Cristo universal são coisas diferentes. Então, uma pessoa que é unida a Cristo, ela é unida imediatamente à igreja de Cristo. Então, você está no hospital pregando, a última hora, o cara, antes de morrer ali, o Espírito Santo faz uma transformação na vida dele, ele foi unido à igreja de Cristo. Certo? Mesmo que não tenha passado, só tenha passado poucos minutos ali antes de ir embora. Tá? Porque é o Espírito Santo que faz essa inclusão. Toda pessoa que é convertida, então, ela é batizada no corpo de Cristo imediatamente pelo Espírito Santo. É por isso que ela já faz parte do corpo de Cristo. Tá? Como o batismo com água, ele é uma representação, é uma graça também, mas ele está representando aquilo que o Espírito Santo faz, então é por isso que ele não influi na salvação, mas o batismo com o Espírito Santo sim influi na salvação, porque é ele que regenera e coloca você no corpo de Cristo. E o último parágrafo que vamos ver hoje: a esta igreja católica visível, Cristo deu o ministério. Qual é a igreja católica visível? A sua igreja universal, que está no mundo agindo, e que a gente pode ver os professos, é essa igreja. A ela, Deus deu o quê? Ministérios, oráculos, que são a palavra, as ordenanças de Deus, que são 2 ordenanças, batismo e Santa Ceia,
E ele deu isso para a incorporação e aperfeiçoamento dos santos nesta vida. Então, Deus coloca uma igreja visível, porque senão os irmãos não poderiam congregar. Essa igreja ministra a palavra, serve um ao outro, ora, ajuda um ao outro a crescer, porque o alvo de Deus é que cada membro da sua igreja cresça e vá sendo cada vez mais parecido com Jesus Cristo. Ele é que é o modelo para nós. E essa igreja vai ficar aqui até o fim do mundo, né? Porque Cristo, quando vier, vem buscar a sua igreja. E por sua própria presença, Cristo está presente e também presente o Espírito Santo, conforme a sua promessa. E os torna eficazes para esse fim. Ou seja, a presença de Cristo e a presença do Espírito Santo torna os oráculos, o mistério, as ordenanças de Deus eficazes para trabalhar com o Espírito Santo. Então vamos dar uma olhadinha aqui mais detalhadamente. O contexto ordenado por Deus para o ministério é um contexto eclesiástico. A igreja, onde é que você vai servir usando os dons de Deus que Ele deu para você, para cada um que é servo de Deus, convertido, membro de sua igreja, ele recebeu pelo menos um dom, e esse dom é para ele usar onde? No contexto eclesiástico, para fazer esse trabalho na igreja. A igreja é uma instituição única, da qual Cristo é a cabeça, e é o repositório de dons especiais relacionados ao Evangelho. Ou seja, na igreja Deus distribui os dons para que a gente trabalhe, para que a gente sirva. Não existe um membro da igreja sem dom. Ele pode não ter percebido ainda, mas ele tem. E é para usar onde? Na igreja. Esses dons são para a igreja universal visível, para a igreja de Cristo como um todo. Por que não são para a igreja universal invisível? Porque a igreja universal invisível, ela não precisa mais dos dons, porque os dons são dados para o aperfeiçoamento da igreja. Mas a igreja invisível, que já está na presença de Deus, ela não precisa mais de aperfeiçoamento, porque quando o membro da igreja morre, ele passa para o estado de glorificação. Então não precisa mais de aperfeiçoamento. O propósito principal dos dons é aperfeiçoar os santos, para nos tornar mais parecidos com o homem perfeito. E o homem perfeito é Cristo Jesus. Então, todo dia a gente está crescendo um pouquinho. E, às vezes, Deus vai usar algo que nos faz crescer com suavidade. E, às vezes, Ele vai usar algo que nos faz crescer mais dolorosamente. Mas o importante é que você esteja cada dia largando as coisas da carne e fazendo as coisas que agradam a Cristo. Reunindo e aperfeiçoando. Quando uma pessoa é trazida a Cristo, o trabalho apenas começou a abordar a imaturidade espiritual, o erro doutrinário e o equipamento para ministrar. Ou seja, a pessoa entra na igreja, ele entra totalmente imaturo. E ele vai sendo trabalhado pouco a pouco, no ensino, na oração, na conversa um com o outro, no tropeção, sabe? No aborrecimento aqui, na dificuldade lá. Deus vai trabalhando conosco. Então, lembre, Deus está trabalhando com a sua vida, com a sua impaciência, com tudo. Esses dons são necessários em nossa própria vida, úteis até os confins da terra e até o fim do mundo. Então, enquanto Cristo não voltar, os dons estarão funcionando na sua igreja. A primeira verdade é a ordem de Jesus para ensinar e batizar todas as nações, e a segunda verdade é a garantia de Cristo de que ele estaria com os seus pregadores. Você lembra Mateus 19? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão.
façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, há uma tarefa a fazer, ensinar e batizar aonde? Todas as nações. Então, o campo é muito grande, o mundo, e depois ele diz assim: eu estarei com vocês. E esta é a garantia da vitória. Cristo prometeu sua presença antes de ir para o céu. O propósito principal dos dons espirituais é aperfeiçoar os santos. Esta igreja católica tem sido ora mais, ora menos visível. As igrejas particulares que são membros dela são mais ou menos puras conforme neles está. Com mais ou menos pureza, ensinando e abraçado o evangelho, administradas as ordenanças e celebrado o culto público. Olha, não existe uma igreja que você diga assim, essa é totalmente perfeita, doutrinariamente perfeita, vamos dizer, na prática também perfeita, tá? Não existe. Então, em toda igreja, enquanto estiver por aqui, haverá pontos maravilhosos e pontos difíceis. Porém, algumas poderão andar tão para longe do que é correto que ela pode se tornar herege. Então, todo cuidado é pouco. Apocalipse, você vai ler as cartas às igrejas e só uma delas o Senhor não faz nenhuma repreensão. Mas todas as outras repreende e elogia. Repreende e elogia. Significa que as suas igrejas são falhas. Entendendo isso, nós podemos agora ter um tempo maior de oração em favor desta igreja tão necessitada da ação do Senhor, né? Então eu vou fazer uma oração, em seguida eu passo a palavra para o departamento de missões e evangelismo, porque ele irá também conduzir-nos em orações. Então curvemos a nossa cabeça e oremos ao Senhor. Pai amado, que privilégio sermos comprados pelo sangue de Jesus. E que privilégio sermos habitados pelo Espírito Santo. Agradecemos o Senhor ter nos resgatado e compreendemos agora, ou somos lembrados agora, que o Senhor está trabalhando com a nossa vida, que o Senhor está nos tornando mais parecidos com Cristo Jesus, o homem perfeito. Ajude-nos, Senhor, nesse tratamento do Senhor em nossas vidas. Que possamos amar o Senhor como Cristo amou, a ponto de dizer que a comida dele era fazer a vontade do Senhor. Ajude-nos, Senhor, a orarmos com tanto fervor, dedicação, como Cristo fez, madrugadas adentro, buscando a tua presença. Também o conteúdo de suas orações, Senhor. Eram orações de acordo com a tua vontade. Ajude-nos, Senhor, também a nos relacionarmos com as pessoas, a aprendermos a fazer isso conforme Jesus Cristo, que conviveu com seus 12 apóstolos, que soube lidar com as incompreensões deles, soube lidar com a fase de crescimento de cada um. Como Cristo lidou, Senhor, com aquele que ele tinha plena certeza que não era dele.
E também, Senhor, como Cristo tinha respostas da palavra de Deus para dar nos momentos. Como ele sabia, conhecia a tua palavra. Então, um modelo para nós, ajude-nos a comer a tua palavra todos os dias. Guardar na mente, para que no momento certo o teu Espírito Santo use a palavra que conhecemos para modelar nossa vida. Conduz-nos, Senhor, àquela obediência de Cristo. Que obediência maravilhosa, obediente até a morte e morte de cruz. Ó Senhor, ajude-nos, nós que já sabemos a tua palavra, sabemos o que ela diz, o que ela manda, a nos curvarmos, nos rendermos e obedecermos. Nós precisamos da tua ajuda por causa das nossas fraquezas, porque não estamos prontos, estamos em formação, mas queremos crescer, Senhor, não queremos estacionar. Ajude-nos a crescermos em Cristo Jesus. Então nos conduz à oração, nos conduz, Senhor, a uma vida devocional intensa, para que ainda este ano possamos ver crescimento espiritual na minha própria vida e na vida de cada membro desta igreja. Em todas as áreas, Senhor. Familiar, profissional, relacional, ministerial, na área de evangelização, em tudo, ajude-nos, pois assim estaremos glorificando o teu santo nome. A ti toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém.